Olá novamente, Marco Antônio, com vocês. No último vídeo a gente tinha parado exatamente aqui, onde a gente tinha copiado as nossas bases de dados e colocado dentro de uma pastinha chamada base de dados, dentro da pasta do projeto, que é chamada de projetos gráficos. Tá? Então, primeiro de tudo, nós vamos criar um script. Né? A gente ainda não tinha salvado os scripts. Então aqui, ó, eu vou criar um script, cliquei aqui no maisinho desse papelzinho, A4 parece, né? E ele criou um arquivo. Antes de mais nada, eu vou salvar esse arquivo. Então eu vou clicar aqui em Save, vou deixar ele salvo aqui e vou colocar aqui primeiros gráficos. Tá? Ele vai criar um arquivo, ó, vou voltar aqui, ó, no meu Files aqui, ó. Ele criou um arquivo agora, ó, primeiros gráficos. É esse que está aqui, .r. Por que .r? Porque é um arquivo do R. Antes de mais nada, o que eu preciso fazer é reconhecer minha base de dados. Vamos reconhecer essa base de dados clicando nela mesmo aqui, abrindo como se fosse não, né? Ela é um arquivo do Excel. Então vamos dar uma olhadinha nela aqui para a gente poder visualizar. A gente vai fazer isso primeiro aqui no Excel, mas com o tempo a gente não vai fazer isso. Né? Com o tempo a gente vai começar a explorar ele diretamente lá no R. Tá? Mas sempre que preciso, não tenha vergonha de recorrer ao Excel. Observem aqui que eu tenho duas abas, uma escrita dicionário, outra escrito dados. A primeira aba ela vai me explicar o conteúdo da segunda, então aqui eu já sei que eu tenho uma variável religião, que ela está anotada como 1, 2, 3, 4, 5, 6, sendo que 1 se refere a católico, 2 a protestante, 3 a espírita, 4 a matriz afro-brasileira, 5 outra e 6 não declarado. E a mesma coisa para a raça. Cada valor numérico corresponde a uma característica do indivíduo. E aqui na base de dados, eu tenho uma coluna que representa a religião, uma coluna que representa a idade e uma coluna que representa a raça. Tá? E cada linha representa o indivíduo. Então, esse aqui é um formato que a gente deseja para os nossos dados. Tá? É o formato TID. Tá? Então, importante, se você tem características assim, quando você for produzir os seus dados, lembre-se, se você codificou de alguma forma, faça um dicionário. Se você pegou uma base de dados codificada, procure pelo dicionário. Tá? Ele vai ser essencial para você poder entender. Então, nessa primeira base de dados aqui, nós já verificamos que nós temos, então, 3 colunas e 1.500 linhas com dados, porque a primeira linha é cabeçalho. Tá? Então, por isso que aqui está 1501 e eu falei 1500. Né? A primeira linha nossa aqui é cabeçalho. Vou fechar e agora nós vamos abrir esse arquivo, né? Trazer esses dados para dentro do R. Como que eu faço isso? Novamente, existem várias formas diferentes para se fazer isso. Tá? Umas formas são mais fáceis, outras são um pouco mais difíceis, mas no final, todas vão conseguir atender a sua necessidade. Tá? Eu quero que vocês cliquem aqui em Environment. Tá? Em Environment, vocês vão clicar em Import Dataset. Aquele arquivo nosso ele é do formato Excel, tá? Então vou trazer ele aqui, ó, from Excel. Se você tivesse um arquivo que fosse do formato de texto, por exemplo, CSV separado por vírgulas, você poderia utilizar essa opção readr. Tá? Então vou clicar aqui from Excel. Ele vai perguntar aqui qual que é o endereço do arquivo. Tá? Você pode clicar aqui em Browse e lá na sua base de dados. Vou pegar o primeiro arquivo. Veja para aqui que ele trouxe uma colinha e ele já traz alguns dados. E aqui é importante, né? Lembra que na nossa arquivo do Excel nós tínhamos duas abas? Ele trouxe a primeira aba. Ele sempre vai trazer por padrão, né, a primeira aba. Só que eu não quero, então eu vou vir aqui, ó, em Switch e vou trocar por base de dados. Ele vai fazer a nova entrada. Ele já até identificou aqui para mim os tipos. Ó, é um tipo double, ou seja, é um inteiro com dupla precisão. Tá? Eu tenho aqui os meus valores. Ele dá uma primeira vista das 50 entradas. Ele já fala para mim qual que é o nome da minha base de dados. Tá? Em Import Options aqui. Eu posso mudar. É padrão
utilizarmos a sigla DF, né, para poder chamar a nossa base de dados. Então aqui, ó, alterei DF, veja que ele já criou aqui para mim algo diferente. Essa caixinha aqui, ó, primeira linha são nomes, ou seja, ela realmente está dando nome para colunas. E aqui você pode ver se você quer dar um view nesses dados, né? Se você clicar desmarcar essa caixinha, simplesmente vai sumir aquele view ali. E a gente realmente não precisa dele. Tá? Feito isso, você pode clicar aqui nessa colinha aqui, ó, nessa pranchetinha que ele vai colar. Ou clicar em Import. Tá? Por enquanto, nós estamos fazendo por aqui. Mas em breve você vai ver que é muito mais rápido, muito mais produtivo você digitar. Então, cliquei aqui, copiado. Vou cancelar, vou vir aqui no meu script e vou dar um paste. Tá? O que ele está fazendo? Vamos entender o nosso código aqui. Ó. Aqui, ó, library, ele está fazendo a carga da biblioteca. Então eu posso vir aqui, o cursor está ali na linha do library, piscando, Ctrl Enter, ele executou. Observe que não aconteceu nada aqui no meu console, a não ser ter aparecido o library e ter sido executado, passado para a próxima linha. Isso é ótimo, se não aconteceu nada é porque deu certo. Quando aparece mensagem de erro é que a gente se preocupa. Agora aqui, ó, ele está chamando a função readExcel, que é uma função aqui, ó, desse readXL, e falando assim, ó, em base de dados, barra, base, underline, underline, primeiros, underline, gráficos, ponto .xls, com a planilha, né, com a aba base de dados, é para você abrir ela e guardar aqui dentro desse DF. Vamos fazer isso. Ó. O meu cursor está ali, poderia estar no começo, poderia estar no meio, poderia estar aqui, não tem problema. Dou Ctrl Enter, ele executa. Observem aqui no Environment agora, que apareceu aqui o DF, ó, com 1.500 observações, 3 variáveis. Eu posso fazer essa visualização clicando em cima desse DF, ele vai abrir para mim aqui como se fosse aquela tabelinha do Excel, né? Ele está me mostrando aqui os 11 primeiros valores de 1.500. Existem 1.500 valores. Se eu rodar até lá embaixo, ele vai aparecer. Por enquanto é possível a gente fazer isso. Mas pense que você poderia estar trabalhando aí com 1 milhão de linhas, né? E aí rolar a barra de rolagem assim para 1 milhão de linhas não é algo interessante, né? Então você fique atento ao seu número de dados, né? Aqui ele já me deu. Então aqui eu consigo visualizar que são aquelas características que a gente tinha, tá? Então aqui, ó, DF aberto. Esse é o nosso primeiro passo, tá? A gente só fez a carga dos dados e fizemos uma primeira exploração. Se a gente quisesse obter agora algumas estatísticas, a gente também já saberia fazer. A gente já fez isso em outras aulas, né? Vamos só revisar aqui, né? Se eu quiser, por exemplo, calcular a média, né, da coluna idade, né? Por que eu vou calcular só da idade? Porque religião e raça não é numérico. Então, como que eu faço isso? Ó, função média, banco de dados, né? Meu data frame é o DF, o cifrão indica que eu estou pegando uma coluna aqui dentro desse DF que chama idade. E vou dar Ctrl Enter. Observe que aqui ele apareceu para mim uma média de 30,11, né, anos. Tá? Mas não é isso que a gente quer por enquanto. Mas por enquanto a gente já atingiu os nossos objetivos. Vamos para o próximo vídeo.